Salve família, vamos para mais um vídeo para esse sábado 6 de agosto de 2022. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações e deixe seu like no vídeo para fortalecer. Para esse sábado separei 11 palpites com duas opções, média da aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você estar investindo. E se você preferir fazer algum investimento nesse sábado, temos a nossa banca DP Esportes. Temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vou deixar fixado no comentário desse vídeo. E segue lá no Instagram, @ElonaiPalpites. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Para essa sexta-feira, 5 de agosto, separei alguns prognósticos para vocês investirem. Deixamos também uma lista de palpites de apenas favoritos para vencer e pegamos 2 bilhetes prontos. Pegamos uma tripla de back e uma dupla de over 2,5. Na tripla de back pegamos aqui Lyon para vencer, venceu. Benfica para vencer, venceu. E Trabzonspor com empate, batemos aqui essa tripla. E pegamos aqui uma dupla de over 2 gols e meio. Frankfurt e Bayern de Munique bateu acima de 2 gols e meio. E Benfica e Arouca bateu acima de 2 gols e meio. Esses palpites e muito mais você só encontra no Instagram, @ElonaiPalpites. O link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elonai Palpites, o chat livre, e logo abaixo temos o Elonai Palpites, o grupo fechado. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para esse sábado 6 de agosto, começando aqui pela Premier League, rodada de estreia na partida entre Fulham e Liverpool. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa do Fulham, ele vem de um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Liverpool, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No último jogo marcado entre as equipes, o Fulham venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 1,25 para a equipe do Liverpool. Eu vou deixar aqui apenas de aposta única acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa do Fulham, bateu acima de 2 gols e meio em 3 oportunidades. A equipe do Liverpool, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu acima de 2 gols e meio também em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, apenas de aposta única acima de 2 gols e meio. Agora pela Bundesliga, divisão principal, rodada de estreia na partida entre Borussia Mönchengladbach e Hoffenheim. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa do Borussia, ele vem de 2 empates seguidos, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do Hoffenheim, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No último jogo marcado entre as equipes, o Mönchengladbach venceu jogando em casa por 5-1. As odds estão marcando aqui a 2,05 para a equipe da casa, 3,0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, de primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, nos confronto direto, bateu ambas marcam em todos os jogos. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Ainda pela Bundesliga, na partida entre Wolfsburg e Werder Bremen pela rodada de estreia, vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa do Wolfsburg vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Werder Bremen nos últimos 5 jogos fora de casa vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo marcado entre as equipes, o Wolfsburg venceu fora de casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 1,85 para a equipe da casa, 3,80 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, de primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa do Wolfsburg, bateu acima de 2 gols e meio em 4 oportunidades. A equipe do Werder Bremen, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu acima de 2 gols e meio em todos os jogos. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta mais arriscada, eu vou deixar aqui Wolfsburg para vencer. Vamos pegar aqui o retrospecto entre as equipes na casa do Wolfsburg. Nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias para a equipe do Werder Bremen, 1 vitória para a equipe do Wolfsburg e 2 empates.
Vamos pegar aqui os últimos 5 jogos realizados em confrontos diretos. O Wolfsburg venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Vou deixar aqui Wolfsburg para vencer como segunda opção de aposta. Como primeira opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora pelo Campeonato Belga, na partida entre Genk e Eupen. Vamos ver aqui na classificação. A equipe do Genk vem na sexta colocação com 3 pontos em 2 partidas, marcou 5 e sofreu 4 gols, tem um saldo positivo de 1. O Eupen vem na décima colocação com 3 pontos em 2 partidas, marcou 3 e sofreu 4 gols, tem um saldo negativo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Genk, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Eupen, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 1 e perdeu 3. No último jogo marcado entre as equipes, o Genk venceu em casa por 5-0. As odds estão marcando aqui a 1.30 para a equipe do Genk. Vou deixar aqui Genk para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1 gol e meio. Nos últimos 5 jogos na casa do Genk, o Genk venceu todos os jogos. Vou deixar aqui Genk para vencer. Como segunda opção de aposta acima de 2 gols e meio. Voltando pela Bundesliga na partida entre Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Na classificação, as duas equipes ainda vão estrear no campeonato. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Borussia. Ele vem de 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas. A equipe do Bayer Leverkusen, jogando fora de casa, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No último jogo marcado entre as equipes, a equipe do Bayer Leverkusen venceu fora de casa por 5-2. As odds estão marcando aqui a 2.0 para a equipe da casa, 3.20 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, de primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, em confrontos diretos, bateu ambas marcam em todos os jogos. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Voltando pela Premier League na partida entre Everton e Chelsea. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Everton, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Chelsea, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, o Everton venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 5.50 para a equipe da casa, 1.61 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, de primeira opção de aposta acima de 1 gol e meio. Como segunda opção de aposta mais arriscado, vou deixar aqui Everton com empate. Vamos pegar aqui o retrospecto entre as equipes na casa do Everton. Nos últimos 5 jogos, o Everton venceu 4 e empatou 1. Vou deixar aqui como segunda opção de aposta mais arriscado, Everton com empate. Agora pela Bundesliga da Áustria, na partida entre Hartberg e Red Bull Salzburg. Na classificação, a equipe do Salzburg vem na quarta colocação com 3 pontos em 2 partidas, marcou 4 e sofreu 2 gols, tem um saldo positivo de 2. O Hartberg vem na sexta colocação com 3 pontos em 2 partidas, marcou 3 e sofreu 3, tem um saldo de 0. Nos últimos 5 jogos em casa do Hartberg, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Salzburg, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, o Salzburg venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 1.25 para a equipe do Salzburg. Vou deixar aqui Salzburg para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, nesse confronto direto, o Salzburg venceu em todos os jogos e bateu acima de 2 gols e meio em 4 oportunidades. Vou deixar aqui Salzburg para vencer. Como segunda opção de aposta acima de 2 gols e meio. Agora pela Liga de Portugal, na partida entre Porto e Marítimo, rodada de estreia. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Porto, ele vem de 5 vitórias seguidas. A equipe do Marítimo, jogando fora de casa, vem de 1 derrota e 4 empates. No último jogo marcado entre as equipes, o Porto venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 1.16 para a equipe do Porto. Vou deixar aqui para vocês, de primeira opção de aposta, Porto para vencer. Como segunda opção de aposta, você pode pegar um handicap -1 para o Porto vencer por 2 gols de diferença. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série A, na partida entre Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino. Na classificação,
A equipe do Bragantino vem na oitava colocação com 30 pontos, marcou 31 e sofreu 23 gols, tem um saldo positivo de 8. A equipe do Atlético Goianiense vem na zona de rebaixamento na 19ª colocação com 17 pontos, marcou 19 e sofreu 32 gols, tem um saldo negativo de 13. Nos últimos 5 jogos em casa do Atlético vem de 2 vitórias e 3 derrotas. A equipe do Bragantino, jogando fora de casa, vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. No último jogo marcado entre as equipes, o Bragantino venceu jogando em casa por 4-0. As odds estão marcando aqui a 2,75 para a equipe da casa, 2,70 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta mais arriscado, vou deixar aqui ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Atlético, bateu acima de 1,5 gol em 3 oportunidades e bateu ambas marcam apenas em 1 oportunidade. A equipe do Bragantino, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu acima de 1,5 gol em todos os jogos e bateu ambas marcam em 4 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui ambas as equipes marcam. Agora na partida entre Avaí e Corinthians, na classificação, a equipe do Corinthians vem na segunda colocação com 38 pontos, marcou 25 e sofreu 19 gols, tem um saldo positivo de 6. O Avaí vem na 16ª colocação com 21 pontos, marcou 21 e sofreu 33 gols, tem um saldo negativo de 12. Nos últimos 5 jogos em casa do Avaí, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe do Corinthians, jogando fora de casa, vem de 2 vitórias e 3 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, o Corinthians venceu jogando em casa por 3-0. As odds estão marcando aqui a 3,20 para a equipe da casa, 2,40 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, Avaí com empate. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gol. E passando para a próxima e última tip, na partida entre São Paulo e Flamengo, na classificação, a equipe do Flamengo vem na 5ª colocação com 33 pontos, marcou 30 e sofreu 19 gols, tem um saldo positivo de 11. A equipe do São Paulo vem na 10ª colocação com 26 pontos, marcou 28 e sofreu 25 gols, tem um saldo positivo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do São Paulo, ele vem de 3 vitórias e 2 empates. O Flamengo, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 1 derrota e 4 vitórias. No último jogo marcado entre as equipes, o Flamengo venceu jogando em casa por 3-1. As odds estão marcando aqui a 3,30 para a equipe do São Paulo, 2,20 para a equipe do Flamengo. O palpite que eu vou deixar para vocês de acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta mais arriscado, vou deixar aqui Flamengo para vencer. Agora passando para os bilhetes prontos que selecionei para esse sábado, 6 de agosto. Peguei aqui uma duplinha de acima de 2,5 gols, Fulham e Liverpool, e Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Essa duplinha gerou um DD de 2,02, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$202. Peguei aqui uma tripla para vocês também, Salzburg para vencer, Genk para vencer e acima de 2,5 gols, Porto e Marítimo. Essa tripla gerou um DD de 2,43, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$243. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!